E aí, pessoal, Giovanni por aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai continuar com a nossa análise sobre as interações entre os sistemas dinâmicos. A gente aprendeu na aula passada como fazer o diagrama de blocos, então a gente vai expandir um pouco mais esse nosso conhecimento do diagrama de blocos e estudar mais um sistema dinâmico. Eu também pretendo fazer nesse vídeo um pequeno tutorial para que a gente possa aprender a utilizar o Xcos do programa Scilab para simular processos dinâmicos que a gente consiga criar o diagrama de blocos deles. No sistema do vídeo de hoje a gente tem um tanque em que entra uma corrente com uma vazão Q0 e uma temperatura T0. Assim que ela entra no tanque, devido à hipótese de mistura perfeita, a temperatura do tanque está a um valor de T e a altura pode variar de acordo com Q0. A vazão de saída do tanque vai ser uma função raiz da altura e vai sair também a temperatura T. E aí a gente vai ter um sistema de trocador de calor, que vai ser essa serpentina em amarelo. Ela vai ter uma vazão constante, QC. O volume dentro dessa serpentina também não vai mudar, mas a temperatura da serpentina vai mudar, porque ela vai interagir com a temperatura do tanque. Então, ela vai entrar uma temperatura TCI e vai sair uma temperatura TC, e a gente também vai precisar modelar essa mudança de temperatura ao longo do tempo. A área do nosso tanque vai ser constante, igual a 10 metros quadrados. A densidade vezes o Cp do líquido no tanque vai ser constante também, igual a 1 joule por Kelvin por metro cúbico. A densidade e o Cp do líquido na serpentina, que vai ser um líquido diferente do líquido no tanque, também vai ser constante, igual a 5 joule Kelvin por metro cúbico. O produto entre o coeficiente global de troca de calor e a área do trocador de calor AC vai ser igual a 20 watt por Kelvin. A temperatura T0 que entra no sistema vai ser de 350 Kelvin e a temperatura TCI que entra no trocador de 400 Kelvin. Além disso, o volume do trocador também é constante e é igual a 0,1 metros cúbicos. A partir daí, os valores no estado estacionário vão ser para a altura igual a 16 metros, para Q0 igual a 4 metros cúbicos por segundo, para QC 10 metros cúbicos por segundo, para T 389 Kelvin e para TC 397 Kelvin. Pessoal, é importante eu lembrar vocês uma coisa, esses valores aqui são fictícios sim, só que a partir do momento em que a gente define as constantes, define T0, TCI e o volume do trocador, e principalmente a partir do momento que a gente define Q0 e QC, os valores da altura H, da temperatura T e da temperatura TC, eles já vão estar definidos pelas equações de balanço no estado estacionário. A gente não pode criar valores para essas variáveis porque elas estão amarradas com as equações. Para produzir o modelo dinâmico, a gente começa pelo balanço de massa global do sistema. A gente tem que a variação da massa no sistema ao longo do tempo vai ser igual à massa que entra menos a massa que sai. A gente pode expandir o termo da massa dentro do diferencial em ρ vezes área vezes altura, e do lado direito, a massa que entra seria ρ vezes Q0 e a massa que sai ρ vezes raiz de H. Como a densidade e a área são constantes, a gente pode tirar de dentro da derivada, e aí a gente pode dividir toda a equação por ρ vezes A, e vamos ficar com essa equação que a gente já viu aparecer várias vezes antes aqui. Para a gente considerar a variação de temperatura no tanque, a temperatura T, vamos precisar fazer um balanço de energia dentro desse tanque. Então, a variação da energia no tanque vai ser igual à energia que entra no tanque menos a energia que sai do tanque. A gente pode considerar que as variações de energia cinética e potencial no tanque são desprezíveis, então a variação da energia dentro do tanque vai ser massa vezes entalpia específica. A energia que entra no tanque vai ser a massa que entra vezes a entalpia específica que entra, e a energia que sai vai ser a massa que sai vezes a entalpia específica que sai do tanque. A gente já fez várias vezes aquela substituição de massa igual a densidade vezes volume. Já a substituição que nós vamos fazer para a entalpia específica vem da termodinâmica. A gente deve lembrar que a entalpia específica vai ser igual ao Cp da substância vezes um delta entre uma temperatura qualquer e uma temperatura de referência. Se a gente substituir essas informações, vamos ter que dentro do diferencial, massa é ρ vezes volume e a entalpia vai ser Cp da temperatura do tanque menos a temperatura de referência. Do lado direito, massa que entra é ρ vezes Q0 e a entalpia que entra Cp de T0 menos Tr.
Além disso, a massa que sai vai ser ρ vezes raiz de H e a entalpia que sai Cp de T menos Tr. Por último, nós temos o termo do trocador, que mostra a energia que está sendo trocada entre o tanque e o trocador de calor. Como o nosso referencial aqui é o tanque, a minha temperatura inicial, entre aspas, é a temperatura do tanque e a temperatura final, entre aspas, é a temperatura do trocador. Se a gente fizer o delta final menos inicial, vai ser temperatura Tc menos a temperatura T. E aí eu sempre deixo o termo positivo, porque a direção da energia vai depender exclusivamente dessa diferença de temperatura. Se Tc for mais alto, a energia vai entrar dentro do tanque. Se Tc for menor, a energia vai sair do tanque. Vocês devem lembrar lá dos vídeos de balanço de energia que eu falei que se a gente tem um sistema e a gente estiver considerando a mesma temperatura de referência para calcular as entalpias, tanto faz qual temperatura de referência ela é, porque no final a gente está interessado nas variações da entalpia e essas variações vão ser independentes de qual temperatura de referência a gente escolhe. Ou seja, nada me impede de considerar Tr sendo zero. E aí a gente pode eliminar a Tr da equação e simplificar um pouco mais o nosso balanço. Além disso, a gente pode tirar ρ e Cp de dentro da derivada e dividir toda a equação por ρCp, já que eles são constantes. A gente pode expandir o volume dentro da derivada em área vezes altura, e a área, por ser constante, a gente pode tirar de dentro da derivada. Mas a altura não, porque ela varia ao longo do tempo. Então a derivada de h vezes t vai ter que ser aberta usando a regra do produto para derivadas. E aí a gente vai ter altura, variação da temperatura com o tempo, mais temperatura, variação da altura com o tempo. A parte boa é que a gente já sabe quem é dH dt, porque a gente já fez o balanço de massa. Então eu posso passar o termo T dH dt vezes a área, subtraindo do lado direito da equação. A gente substitui então dH dt por Q0 sobre A menos raiz de H sobre A. E aí, se eu multiplicar isso por T vezes A, a gente pode deixar Q0 e raiz de H em evidência. Só que o termo raiz de H vai estar multiplicando por T menos T, que é igual a zero. Então, raiz de H vezes zero vai ser igual a zero. E aí a gente pode só dividir toda a equação por A vezes H e ficar com essa equação que representa a variação da temperatura do tanque ao longo do tempo. Claro que ela ainda está na forma não linear. Já para o balanço de energia no trocador de calor, a gente vai ter que a variação da energia no trocador vai ser a energia que entra no trocador menos a energia que sai. A gente consegue expandir a energia também em massa vezes entalpia específica, assim como a gente fez para o tanque. A massa do trocador vai ser a densidade ρC vezes o volume Vc do trocador, e a entalpia específica no trocador vai ser Cpc vezes a temperatura Tc do trocador menos uma temperatura de referência. Do lado direito, nós vamos ter a massa que entra no trocador sendo ρC vezes Qc. E a entalpia que entra no trocador vai ser Cpc vezes Tci, que é a temperatura que entra no trocador, menos a temperatura de referência. Já a massa que sai do trocador vai ser ρC vezes Qc, já que o volume é constante, e a entalpia que sai vai ser Cpc vezes Tc, a temperatura que sai do trocador, menos a temperatura de referência. Por último, a gente tem a energia trocada entre o trocador de calor e o tanque, que vai depender do coeficiente global de transferência de calor, da área do trocador e de um ΔT. Nesse caso, como a nossa referência agora é o trocador de calor, nosso ΔT é a temperatura do tanque menos a temperatura do trocador. A gente faz a mesma estratégia de fazer Tr ser igual a zero, e agora, como ρC, Cpc e também Vc, o volume do trocador, são constantes, a gente pode tirá-los de dentro da derivada e dividir toda a equação pelo produto entre esses três termos. A gente também pode deixar Qc sobre Vc em evidência, e aí eles vão ficar multiplicando por Tci, a temperatura da entrada no trocador, menos Tc, que é a temperatura de saída. A gente vai ficar então com esse modelo não linear. E aí vocês podem ver que na primeira equação, os termos que podem variar com o tempo vão ser Q0 e H. Na segunda equação, Q0, H, temperatura do tanque e temperatura do trocador. E na terceira equação, vamos ter Qc, a temperatura do tanque e a temperatura do trocador, como as variáveis que podem mudar com o tempo. Então a gente precisa agora linearizar esse sistema. Bom, já mostrei como a gente lineariza essas equações várias vezes nos vídeos anteriores, então eu vou deixar já as equações linearizadas aqui. Se vocês tiverem dúvida em como isso foi feito, eu vou deixar todas as linearizações no PDF na descrição.
Vocês podem ver que todas as variáveis já estão em função de variáveis desvio, né, variável com a barra, e aí lembrando que as variáveis em negrito representam os valores no estado estacionário. Eu posso então substituir os valores numéricos das equações e aí já deixar elas no formato de primeira ordem, que eu já consigo obter as constantes das funções de transferência de primeira ordem diretamente das equações. Então, a gente vai ficar com essas 5 funções de transferência que eu coloquei aqui. Antes de a gente partir para o diagrama de blocos, eu quero mostrar só uma coisa para vocês. Vocês devem lembrar que nos últimos vídeos a gente tinha situações de uma entrada afetando uma saída, depois a gente teve uma situação em que uma entrada afetava mais de uma saída, e agora a gente chegou numa situação ainda mais complexa, em que uma saída pode afetar outra saída. Vocês podem ver que a temperatura do trocador ela vai afetar a temperatura do tanque, e da mesma forma a temperatura do tanque vai afetar a temperatura do trocador. As duas são saídas, são informações que a gente quer controlar, mas as duas estão afetando uma a outra. Agora a gente vai criar o diagrama de blocos desse sistema no Xcos e também simular no programa. Mas antes disso, eu quero só dar umas dicas para vocês de como facilitar o desenho dos diagramas de blocos, principalmente quando eles têm todas essas interações entre si. Então, antes de tudo, a gente precisa estabelecer quem são as minhas entradas e as minhas saídas, minhas variáveis manipuladas e as minhas variáveis controladas. Nesse sistema, minhas variáveis manipuladas seriam a vazão Q0 e a vazão QC. E as variáveis controladas seriam a altura do tanque, a temperatura do tanque e a temperatura do trocador. A partir daí, a gente começa pelas variáveis controladas, indo das mais complexas para as mais simples, ou seja, daquelas que têm mais interações com outras partes do sistema até aquelas que têm menos interações. A gente agrupa os blocos que influenciam uma mesma variável controlada, lembrando que a saída, né, para aquela variável controlada vai depender da soma das interações dos blocos. E aí, outra regra é que apenas um sinal pode entrar nos blocos. A gente não pode ter mais de um sinal entrando no bloco. Mas o sinal que sai do bloco, a gente pode dividir ele em vários. E por fim, os sinais que a gente soma viram um sinal só. E aí sim eles podem entrar em um bloco. Então, seguindo essas regrinhas aqui, a gente vai para o Xcos e vai simular esse processo que a gente criou agora. Beleza, pessoal? Bom, para a gente entrar no Xcos, a gente abre o Scilab, vai ter essa tela aqui. E aqui na barra superior, vocês podem vir aqui onde tem esse símbolozinho, uma TVzinha, e clicar nele, que ele vai abrir o Xcos. Vocês podem ver que ele abriu duas janelas. Esse aqui vai ser a tela mesmo, onde a gente vai construir o diagrama, e a outra janela é o Palette Browser, que é onde tem os blocos. Então, o primeiro bloco que eu vou precisar é um bloco degrau. Eu acho ele aqui na pasta Sources, desço um pouco, e vai ter aqui Step Function. Posso arrastar ele para cá. O próximo bloco que eu quero é um bloco do tipo função de transferência, que eu vou achar em Continuous Time Systems, é o bloco CLR. Só arrastar ele para cá também. O bloco seguinte que eu preciso é um bloco de soma, né, para somar os sinais. Está aqui em Mathematical Operations, é o Big Sum. Também já puxo para cá. E agora eu vou precisar de dois blocos especiais, que é o bloco CScope e o bloco Clock. O bloco CScope está aqui em Sinks. Para que serve o bloco CScope? Ele vai dar para a gente a visualização da resposta ao longo do tempo. E o bloco Clock está em Sources de novo, é esse bloco aqui. Ele é conectado com o bloco CScope para a gente conseguir, no caso, para representar, né, a variação ao longo do tempo. Então, esses aqui vão ser os 5 blocos que a gente vai utilizar. Eu considero isso aqui quase como um bloco só, porque eles sempre funcionam conjuntamente. E agora, a gente vai escrever as nossas funções de transferência e ligar os blocos para fazer nosso diagrama de blocos, beleza? Beleza, pessoal. Uma coisa que a gente pode usar para facilitar a nossa identificação dos blocos é dar um duplo clique, vai aparecer texto, e aí outro duplo clique em cima, e eu posso escrever alguma coisa. Então, eu vou escrever aqui h/q0, para mostrar que essa é a minha função de transferência de h e q0. E quais vão ser os valores? Bom, eu venho aqui, clico no bloco e aperto Ctrl B, e aí eu posso editar o numerador e o denominador. O ganho é 8 e a constante de tempo é 80. Eu boto asterisco de multiplicação, né, vezes 80, e aí vocês podem ver que a minha função já está pronta. Eu vou fazer um time-lapsezinho aqui dessas funções de transferência, eu vou construir as outras funções de transferência.
Beleza, gente, já construímos aqui as nossas funções de transferência e agora nosso trabalho vai ser organizar essas funções aqui e ligar as funções de transferência para que elas representem o nosso sistema. Beleza, pessoal, agora a gente vai organizar essas funções de transferência aqui no espaço e seguir aquelas regrinhas que eu tinha falado para vocês que ajudam a facilitar a conexão entre os blocos. Então, quais são as mais complexas aqui? Vão ser as funções de transferência para a variável t e as funções de transferência para a variável tc. Eu vou colocar as de tc aqui e as de t aqui. Bom, vocês devem lembrar que o sinal que vai para t, ou seja, o sinal que representa a variação que vai ter na temperatura, t, vai ser a soma dos sinais que saem dessas funções de transferência aqui. E o sinal que vai para tc é a soma dos sinais que saem dessas duas funções de transferência aqui. Então, eu preciso usar o bloco soma em cada uma delas. E aí, eu só preciso conectar a saída daqui com uma das entradas no bloco soma. Mesma coisa aqui, saída desse bloco com a entrada do bloco soma. Então agora, o que sair desse bloco soma vai ser o sinal para a temperatura T, e o que sair desse bloco soma é o sinal para a temperatura TC. Eu vou colocar esses labelzinhos aqui para representar isso que eu falei. Então aqui é T e aqui TC. Maravilha. Só que agora a gente sabe que daqui vai sair o sinal de T, daqui vai sair o sinal de TC. Mas e os sinais que vão entrar aqui? Essas portas não estão conectadas ainda. Então veja, aqui tem que entrar um sinal de QC, que eu ainda não coloquei. Aqui vai ter que entrar um sinal de Q0, que eu também ainda não coloquei. Só que aqui vai entrar um sinal de TC, que eu já sei de onde sai, vai sair daqui. E aqui vai entrar um sinal de T, que vai sair daqui. Então a gente vai conectar essa saída do bloco soma com essa entrada, e essa saída do bloco soma com essa entrada. Eu posso fazer ângulos retos aqui também. Normalmente eu acho que fica mais organizado se a gente faz assim. Porque senão a gente podia puxar, né, uma setinha para cá, mas ia ficar muito feio. Mesma coisa eu posso fazer aqui, né? Não tem problema as linhas passarem uma em cima da outra, elas não vão interferir, a menos que você ligue as linhas mesmo. Agora a gente tem o quê? Uma influência de TC em T e uma influência de T em TC. Mas a gente ainda precisa de algumas portas aqui que eu não coloquei. Eu vou nomear duas perturbações de grau, uma sendo Q0, e a outra vai ser QC. Agora a gente pode fazer isso aqui. Então agora a gente já tem todas as portas aqui conectadas, mas ainda preciso conectar essa porta aqui. E a gente também tem essa porta aqui vazia, não tem nada conectando nela, da altura H. Eu vou colocar ela mais aqui em cima, né? E agora vocês podem ver que a gente vai ter um sinal que vai ser dividido. O sinal que sai de Q0 vai ter que entrar, vai ter que entrar tanto em H quanto para T. Então, eu vou fazer aqui primeiro caminho, entrando em H. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso puxar daqui e conectar aqui para fazer a divisão. Veja que a linha ficou verdinha, quando eu passei em cima, eu posso clicar, e aí esse quadrado amarelo ele vai representar a divisão do sinal em 2. Pessoal, antes da gente simular exatamente esse sistema, ainda vou precisar acrescentar dois blocos aqui que vão me ajudar a controlar quais sinais entram e quais sinais saem, e também de juntar os sinais para eles serem mostrados no gráfico. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui de novo no Palette Browser e vou pegar os blocos MUX, MUX aqui, e o bloco Self Switch, que é exatamente o que ele parece, ele é um interruptor. Se eu aperto Ctrl B nele, ele está ligado, se eu aperto de novo, está desligado. Bom, o bloco MUX é o primeiro que eu vou mexer. Ele vai ficar logo antes aqui dessa entrada, mas eu preciso editar ele porque ele vai ter que receber 3 entradas, a entrada de H, de T e de TC. E aqui ele só tem 2 entradas, então eu aperto Ctrl B e mudo o número de portas aqui para 3. Agora eu posso conectar esses dois aqui. Eu ainda não vou conectar esses blocos aqui. Antes eu vou multiplicar o meu número de self-switches aqui. Eu vou querer self-switch para conseguir mexer em quais vão ser os valores que eu vou enxergar entre H, T e TC. Ou seja, se eu passar um switch antes de TC e ele estiver desligado, o sinal que vai vir para cá não vai passar, porque o interruptor está desligado. Se ele estiver ligado, ele deixa o sinal passar. Então, a gente conecta primeiro as saídas aqui, aqui e aqui. Vejam que eu conectei a saída logo depois da soma, né? Porque o sinal que sai da soma é o sinal de T completo. E agora sim eu vou conectar as portas aqui. Bom, vocês devem imaginar que se tiver tudo desligado, não vai passar sinal nenhum aqui. E é realmente o que vai acontecer. Então, eu quero começar enxergando qual vai ser o sinal
em H. E aí agora eu posso mexer nos meus blocos step aqui. Então, o bloco QC, por exemplo, não vai mexer em nada no meu H, porque H não vai depender do QC. Então, eu posso vir aqui no bloco, e aí vocês podem ver que eu já botei todos os valores para zero. O tempo que ele começa é zero, o valor inicial dele é zero, o valor final é zero, tudo zero. Então, esse bloco aqui é um bloco de nada, né? Ele não vai fazer nada. Já aqui no meu bloco Q0, esse sim tem influência em H, ele vai começar no tempo 1, ou seja, ele está atrasado em uma unidade, e ele é um degrau unitário, o valor final dele é de 1. Então, a gente pode simular agora qual vai ser a resposta em H do meu degrau unitário, ela vai aparecer aqui. Mas antes a gente vai precisar fazer uma certa edição no setup da simulação para conseguir enxergar tudo melhor. Eu vou precisar mexer aqui em Simulation, Setup, e eu vou mudar o tempo final de integração de 100.000 unidades de tempo para 300, porque eu acho que 100.000 unidades de tempo é muito excessivo e vai demorar muito tempo para que ele calcule todas essas interações. Então, vou dar OK aqui, 300, e agora eu preciso mudar o meu CScope. Clico nele, aperto Ctrl B. Os valores importantes aqui vai ser o y mínimo, o y máximo e o refresh period. E eu vou colocar o valor do refresh period igual ao tempo final de integração, porque isso significa que a nossa janela, que a gente vai enxergar a resposta, vai ter o mesmo tamanho da simulação da resposta. O y mínimo é exatamente o valor mínimo que a janela vai mostrar, e o y máximo vai ser o valor máximo. Vou dar OK e simular o processo, apertando aqui em Start, que é esse símbolozinho de play. Bom, o que aconteceu aqui? Vocês podem ver que tem essa linha vermelha aqui. Ela, na verdade, é a resposta de T e de TC. Só que como essas duas variáveis aqui não estão passando sinal, então vai ser continuamente zero. A única que está passando é a resposta de H. Vocês podem ver que ela vai tender ao valor do próprio ganho de H, que é o valor de 8 aqui, certo? E aí, olha que interessante, ela demora 300 unidades de tempo, ou seja, de acordo com os valores do problema, seriam 300 segundos para ele chegar no valor final aqui. Por que está demorando tanto tempo para chegar nesse valor de 8? Porque a minha constante de tempo é muito grande, valor de 80. Quanto maior a minha constante de tempo, mais devagar vai ser essa resposta aqui. Em compensação, vocês podem ver que os outros processos têm constantes de tempo menor. E aí, quando a gente for simular a resposta para T e para TC, a gente vai ver que ela vai chegar no valor final mais rápido do que o valor de H. Pessoal, agora, nas mesmas condições de Q0 degrau unitário e QC sendo um bloco nulo, eu só desliguei o bloco da altura e eu quero ver a resposta das temperaturas ao longo do tempo. Fazendo a simulação, a gente pode ver o seguinte. Primeiro, a resposta chega no final bem mais rápido, no valor final, né, bem mais rápido do que a altura, porque as constantes de tempo das temperaturas são menores. Além disso, com o degrau em Q0, a gente tem as duas temperaturas, TC, que é a linha vermelha, e T, que é a linha verde, caindo, né? O que está acontecendo aqui? Com o aumento de Q0, a gente está aumentando a massa do tanque, a massa total do tanque. Só que a capacidade de troca do trocador de calor é limitada, é a mesma, né? Que ele estava no estado estacionário. A única forma dele manter essa capacidade de troca é essa temperatura final dele diminuir. E aí, consequentemente, isso também vai forçar com que a temperatura final do tanque seja menor. Nessa última simulação, eu simplesmente troquei qual é o degrau unitário. Agora a gente tem degrau unitário em QC e Q0 não faz nada. Esse bloco aqui da altura ainda está desligado e eu quero ver qual vai ser a resposta das temperaturas. Vocês podem ver que, diferente do caso do Q0, um degrau em QC faz as duas temperaturas aumentarem. Por que isso vai estar acontecendo? Bom, vocês devem lembrar que QC era a vazão de fluido dentro do trocador. Então, se a gente está aumentando a vazão de fluido do trocador, a gente está essencialmente aumentando a capacidade de troca de calor desse trocador. Se o trocador, então, vai estar cedendo mais energia para o tanque, a temperatura final do tanque vai ser maior e a temperatura final do trocador também vai ser maior. Como a gente pode ver, esse sistema ele não tem nenhuma estratégia de controle, então as perturbações que a gente deu na entrada do sistema acabaram empurrando o sistema para um novo estado estacionário. Em especial, a gente viu que, com uma perturbação degrau na vazão de entrada do tanque, a sua altura final tendeu a um valor 8 metros acima do seu estado estacionário original. Além disso, o mero fato das temperaturas terem saído do seu valor do estado estacionário original já é um grande problema, porque o tanque poderia estar processando uma reação química que é extremamente dependente da temperatura do meio onde ela está acontecendo. Isso pode fazer tanto com que a temperatura caia para valores em que não é gerado nenhum produto, quanto que ela suba para valores que fiquem insustentáveis e a reação química se torne fora de controle. Para resolver esses problemas, a gente precisa aplicar uma estratégia de controle ao nosso sistema. E a estratégia que eu vou explicar aqui é uma estratégia chamada de controlador PID linear. O PID, então, vai ler um dos valores da saída do sistema, por exemplo, uma das temperaturas, e comparar esse valor
com o valor no estado estacionário. Essa diferença entre os dois valores ele vai utilizar para gerar uma ação de controle. Essa ação de controle é basicamente uma perturbação que o controlador PID vai fazer em uma das variáveis de entrada do sistema, que vai ter o objetivo de corrigir esse erro, ou seja, reduzir o seu valor para zero. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes no vídeo seguinte. Então nós chegamos no final de mais um vídeo, espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor como funcionam esses diagramas de blocos e também como simular os sistemas dinâmicos utilizando os diagramas de blocos no XCOS. Agradeço muito por vocês terem ficado até aqui e peço que vocês possam se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar um like nesse vídeo se vocês gostaram do conteúdo. Espero que fiquem com a gente e até a próxima. Tchau!